Conosco, Senhor, nesse ideal maior. Ampara-nos hoje e sempre. Que assim seja. Nós vamos dar prosseguimento ao estudo reflexivo das obras básicas da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. E na noite de hoje nós estamos começando um novo módulo, que é o significado da lei de adoração em nossas vidas. Trabalharemos no encontro de hoje o tema A Essência da Lei de Adoração. O objetivo é o de refletir sobre a essência da lei de adoração como um meio de tornar melhor o ser humano. Todos nós somos espíritos imortais, temos um compromisso de nos conectarmos com o nosso Criador, para que nessa conexão com o Criador nós evoluirmos. Então nós veremos na noite de hoje o sentido maior dessa lei em nossas vidas. Inicialmente, vamos meditar sobre o significado da lei de adoração em nossas vidas. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, Filho de Deus, aprendiz da vida, que traz inato o sentimento de adoração a Deus. Você é consciente dessa lei e a tem cumprido em sua vida? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Nós vamos começar as nossas reflexões com a questão 649 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: em que consiste a adoração? E aí, gente? O que seria adoração? Adorar a Deus. Se doar. Muito bom. O que mais? Cumprir as suas leis. Esse é o sentido mais profundo da adoração. Exatamente o cumprimento das leis. Por que esse é o sentido mais profundo? A doação que o Neuber falou também é muito importante, se doando para a vida. Por que o sentido mais profundo de adorar a Deus, nós vamos ver isso muito claro nas várias perguntas do Livro dos Espíritos, é a essência da adoração. Por quê? Existe um motivo para isso. Vamos refletir juntos. Deus, como sendo a suprema inteligência do universo,
causa primária de todas as coisas, como nos refere a questão número 1 do Livro dos Espíritos. O ser absoluto, que o universo não precisaria existir, Deus já é aquilo que Ele é. Ele precisa de adoração de outros seres? Se Deus não precisa de adoração de outros seres, por que existe então a lei de adoração? Realmente Ele não precisa, porque Ele é o absoluto. Como que o absoluto pode precisar de algo que é relativo? Ao adorá-lo, nós estamos praticando exercício? Passa por isso que você falou. Qual é o sentido maior da lei de adoração, então? Sim, é cumprir as leis. Mas por que, se Deus não precisa da nossa adoração, por que existe uma lei só para isso? É o contato? Passa pelo contato, é importante o contato. Mas por quê? Qual é o sentido maior da adoração? O exercício? Sim, o exercício. É um exercício, é a prática das leis, mas por que existe esse exercício? Para que nós possamos conhecer a Deus por meio das suas leis. Exatamente esse é o grande objetivo de tudo isso. Então, a adoração existe em função de Deus ou em função de nós mesmos? Então, é uma lei por nossa causa, não por causa de Deus. Se Ele é o absoluto, Ele não precisa da adoração, mas nós precisamos adorar o Criador? Nós precisamos. E aí nós vamos ver no Livro dos Espíritos, fala o motivo principal por que a adoração é fundamental. Vamos chegar lá daqui a pouco. Então, em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, é aquilo que foi falado. A partir da adoração, nós vamos nos aproximar de Deus, nós vamos nos conectar com Ele, nós fazemos o exercício de conexão por meio das próprias leis divinas. Então, essa aproximação é fundamental. Em qual questão do Livro dos Espíritos que aborda mais diretamente essa questão da aproximação? Alguém lembra? Na 115, exatamente. Coloca a aproximação como uma missão do Espírito. O Espírito em evolução, na questão 115, Kardec pergunta se os Espíritos são criados bons e maus por Deus, e a resposta é muito clara, que não são criados bons e maus, são criados simples e ignorantes, e cada um deles tem uma missão. A missão de conhecer a verdade para nos aproximarmos de Deus. Essa é a nossa missão maior, conhecer a verdade para nos aproximarmos de Deus. Então, o que tem a lei de adoração a ver com isso? Tem tudo a ver com isso, né? Então, vejamos que a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Então, quando nós estamos fazendo um exercício de autoconhecimento, nós estamos adorando a Deus? Sim. Quando nós estamos fazendo um exercício reflexivo como este que estamos fazendo agora, nós estamos adorando a Deus? Mas ninguém está olhando para o teto, fazendo mãozinha assim, assado. E aí? Qual que é o sentido disso? Do chamado culto exterior? Tem sentido?
Nem sempre, quando nós estamos com uma prática externa de adoração, nós estamos com uma prática interna de adoração. Há uma diferença muito grande, nós vamos ver também muito claro no Livro dos Espíritos. Então, a essência da adoração é a elevação do pensamento a Deus. Então, se nós estamos num exercício reflexivo sobre como funciona a própria lei de adoração, nós estamos num ato de adoração. Olha como é interessante isso. Se nós estamos fazendo uma leitura edificante, que eleva o nosso pensamento, nós estamos orando, nós estamos nos conectando com Deus num nível profundo. Nós vamos ver que o significado de prece, de oração, de adoração, é muito mais amplo do que nós imaginamos, porque a oração é um ato de adoração. Mas ora-se apenas quando a gente, vou orar, e aí, naquele momento, a pessoa ora, é assim que funciona? Nós estamos vendo aqui que a elevação do pensamento é um ato de adoração e que nos aproxima de Deus. E se no livro, na questão 115, aborda que o nosso compromisso maior é de conhecer a verdade para nos aproximarmos de Deus, todo e qualquer exercício para conhecer a verdade será um exercício de adoração. Todo exercício que nós fizermos para nos tornarmos pessoas melhores é um ato de adoração. Faz sentido isso, gente? É a essência da adoração, isso tudo. Vejamos questão 650. Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Nós aprendemos a adorar a Deus, mas e o que as nossas mães fazem lá na infância? Não é um ensinamento? Não é? Hã? É um ensinamento ou é um hábito? É um hábito que é ensinado. Mas a essência da adoração é inata, sim. Vamos ver aqui. Sentimento inato, como da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então vejamos aqui a profundidade desta resposta. A adoração é um sentimento inato. Nós já fomos criados com ele, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos filhos de Deus. Então não tem como ser diferente. Agora, qual é o grande objetivo desse sentimento inato? A busca da proteção. A busca da proteção propicia no ser humano, desde a primitividade, a conexão com a lei de adoração. Então vejamos, nessas duas questões, nós vamos encontrar as duas virtudes que nos conectam profundamente com a lei de adoração. Que virtudes são essas? Submissão não é virtude, submissão é uma atitude. Humildade tem a ver, mas são duas virtudes bem pontuais. A humildade é importante para que nós aprendamos, para que nós conheçamos a verdade. Na 649 aborda uma virtude, na 650 aborda outra virtude. Qual é a virtude que nos leva a elevar o pensamento a Deus? Requer uma virtude muito específica. A fé está envolvida, mas não é propriamente a fé diretamente ligada à elevação do pensamento.
para que você se eleve a Deus. Entrega. Por que, Mateus, que é entrega? É exatamente isso. Mas por quê? A entrega que nos faz nos elevar? Sim, o que significa essa entrega, então? Entregar o pacote é a mesma coisa? A entrega é uma virtude intimamente ligada com outra virtude, muito significativa. Que virtude é essa? O discernimento está envolvido, sim, mas diretamente. Você só se entrega se você faz o que primeiro? Confia e se humilda. Então vejamos, é possível você entregar-se sem humildar-se primeiramente? Então a entrega é a virtude diretamente envolvida com a lei de adoração, mas que tem a sua base na humildade. A humildade que nos coloca diante do Criador na posição que nós temos. Qual é a posição que nós temos diante do Criador? A de filhos. E temos um compromisso de nos submetermos às leis na nossa consciência. Não é isso? Esse é o compromisso. Então, a entrega está aqui na 649. E na 650? O que nós temos uma virtude aqui, temos a humildade, que está implícito aqui no curvar-se diante daquele que o pode proteger, está implícita a humildade, claro, mas temos uma outra virtude que é de conexão direta também com a lei de adoração. É claro que essas separações são didáticas, como nós temos falado. A primeira é a entrega e a outra? A autoconsciência está envolvida, mas é uma outra bem direta, ligada a essa frase aqui: curvar-se diante daquele que o pode proteger. Se você tem toda a proteção diante do ser que o criou, qual é o movimento que você vai ter com esse ser? Qual é a virtude que somos convidados a ter por esse ser que nos protege? Gratidão, exatamente, gratidão. Se ele é o ser, é o absoluto, e protege todas as suas criaturas, as criaturas que têm consciência que ele existe, que são os seres humanos, têm um compromisso de sermos gratos. Então, todas as vezes que nós vermos no Livro dos Espíritos a palavra ser agradável, a expressão, melhor dizendo, ser agradável a Deus, nós estamos diante de que virtude? Gratidão. O ser agradável a Deus não é aquele processo que muitas vezes nós pensamos que é o inferior agradando o superior. É sermos gratos porque todos os recursos que nós precisamos para evoluir, Deus nos oferece. Então, nós temos consciência de quem nós somos, da nossa fragilidade. É o que os benfeitores colocam aqui. A consciência da nossa fragilidade vai fazer com que, humildemente, nós nos conectemos com Deus e recebamos a proteção dEle. E essa proteção nos convida à gratidão. Ficou claro, gente? Faz sentido isso?
Então, a gratidão a Deus é aquilo que Paulo de Tarso ensina quando diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus nos fortalece o tempo todo, exatamente na nossa fragilidade. Continuando. Questão 651. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? E aí? Em algum momento da história da humanidade, houve algum povo ateu que não existe? Todos, sem exceção. Não, porque nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Você pode ir nas culturas mais primitivas na Terra. Desde os homens das cavernas, havia a concepção de um ente supremo, de um ser superior que criou a humanidade, que criou tudo que existe. Os povos, os chamados mais atrasados, menos cultos, em todas as épocas da humanidade, nunca houve povos de ateus. O ateísmo vem de quê? Vem de que movimento? O que o Espírito Lázaro fala sobre o ateísmo de uma forma indireta? Sim, ele é do materialismo, ele é consequência direta do materialismo, mas do ponto de vista psicológico, o que gera o ateísmo? É um movimento psicológico do ser humano que é construído muito tempo depois da sua evolução. Um processo está ligado à rebeldia. Vocês lembram que o Espírito Lázaro fala da evolução do ser humano? Que no primeiro momento o ser humano é sensações. Mais avançado e pervertido, aliás, no primeiro momento, deixa eu recomeçar porque eu me equivoquei. No primeiro momento, o ser humano é instinto. Mais avançado e pervertido, ele é sensações. Mais desenvolvido, ele é sentimento. Então, vejamos que onde está o inatismo de haver um ente supremo? Dentro da nossa consciência, está ligado, mas é um outro processo. De onde vem, se até povos primitivos é instintivo. No Livro dos Espíritos fala o que sobre o instinto? Ele é o quê? Uma forma rudimentar de inteligência. Então, existe uma inteligência instintiva. É nessa inteligência instintiva que está a crença num ser supremo. Mais avançado e pervertido, quando nós pervertemos o instinto, criando as paixões, que aí o ser humano, no estado de rebeldia, quer se rebelar contra Deus, e aí que se cria o ateísmo. Mais avançado, ele vai se tornar sentimento, e aí as virtudes cristãs vão prevalecer, e aí ele ressignifica instinto e as paixões, e se torna um ser plenamente em sintonia com Deus. E o processo da evolução vai se dar assim. Nesse primeiro momento, o instinto fala mais alto, então a criatura se sente extremamente frágil e ela busca um ser supremo. A forma como ela vai buscar esse ser supremo é variável conforme as culturas. Mais tarde, muitos pervertem esse sentimento, esse princípio instintivo, para só recuperar depois, quando se propõem a desenvolver as virtudes cristãs.
Perguntas até agora? Continuemos. Vamos para a questão 652. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? A lei natural é a fonte da lei da adoração? E aí? Lei natural, o que significa? As leis de Deus, todas. É a lei natural a fonte da lei de adoração? É a fonte ou ela é uma das leis? Ela é uma das leis, né? A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. É o que nós acabamos de falar, né? Então, ela é um sentimento inato. Não há pessoa que não tenha já vivido essa lei natural, que é a lei da adoração, nos primórdios da sua própria evolução. Mesmo aqueles que se declaram completamente ateus, materialistas, descrentes, hoje já creram algum dia, quando ainda estavam num processo de fragilidade, de ignorância. E depois, mais tarde, perverteram o próprio processo e se tornaram, muitas vezes, ateus. Mas mesmo os ateus, vai ser sempre um processo transitório, porque cedo ou tarde a pessoa vai desenvolver as virtudes e se reconectar com Deus. Qual é o grande papel da religião? A religião vem da palavra religar em latim, que significa religar. Então, religar o quê? Religar, por que religar então, se é inato? Porque em algum momento ele se desligou, exatamente. Em algum momento ele se desligou e ele precisa de se religar, é convidado a se religar. A religião, quando bem exercida, ela faz esse papel. Nem todas, porém. Vamos agora para a questão 653. Precisa de manifestações exteriores à adoração? Não? Realmente não. Vamos ver aqui a resposta. A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então é aquilo que nós estávamos falando agora há pouco. Todos os atos que nós praticamos podem ser atos em oração? Quando é que um ato praticado vai ser um ato em oração? Em adoração ou oração? Sempre quando gerar um bem, vai ser um ato de adoração. Por isso eles dizem aqui, a adoração verdadeira é do coração. Não é de práticas, não é de fórmulas, não é nada exterior, sempre interior. Então, qualquer exercício de uma virtude é um ato de adoração? Qualquer exercício para se conhecer a verdade vai ser um ato de adoração? Então, todo e qualquer exercício do bem será um ato de adoração. Questão 653A. Será útil a adoração exterior? E aí? A adoração não precisa de manifestações exteriores. Mas e se nós praticarmos atos exteriores? É útil? Pode ser útil, sim, né? Agora, vamos ver quando é que ela é útil. Sim, se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo,
Mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Então vejamos a profundidade desta questão. As religiões, de um modo geral, elas estão contidas nesse texto aqui, nesse contexto? Sim, são uma prática exterior. Agora, se for apenas um simulacro, o que está acontecendo? Está acontecendo um ato de adoração? Não. São práticas puramente ritualistas, com mais ou menos intensidade, mas que não se constitui em um processo de verdadeira adoração. Aí uma pergunta: no mesmo ambiente de adoração exterior, pode haver pessoas nesse movimento aqui de afetação e amor próprio e outras pessoas verdadeiramente adorando a Deus, mesmo nas religiões mais diversas possíveis? Pode haver? Sim, pode haver. Porque não é a religião A, B, C, D ou E que vai gerar esse estado. É o movimento da criatura. Se o movimento da criatura for de real conexão com Deus no coração, mesmo em religiões, até em falsas religiões, podemos encontrar pessoas verdadeiramente conectadas. Religiões puramente comerciais, como temos hoje em dia, religiões que são verdadeiros comércios, barganhas com Deus. Se a pessoa estiver ali realmente conectada de coração, mesmo sendo numa situação em que ela, às vezes, está sendo até enganada na sua boa-fé, está em conexão. É claro que vai ser mais complexo numa situação dessa, mas é possível sim. Agora, vejamos o quão prejudicial é essa prática exterior como um simulacro. Por que que isso é tão nefasto assim, como dizem os benfeitores aqui? O que leva a ser tão ruim que eles dizem aqui, não imagina o mal que causam? Qual é a questão aqui? É um processo de auto-engano? Pode ser de auto-engano, mas normalmente é de quê? É o de barganha, é de enganar os outros, como se isso fosse possível. De enganar, tem gente que acha que engana até Deus. É aquela questão, na dúvida eu faço isso aqui, porque se vai que Deus existe mesmo, né? E aí já estou garantido. Não tem gente que pensa assim? De práticas puramente religiosas, porque lá no fundo ela não tem convicção, mas pratica porque vai que é real. Mas o que está acontecendo nesse caso? Se o processo ele é consciencial, a prática exterior ou a prática simulada vai funcionar? No nível da consciência do espírito, o que está acontecendo? Existe engano? É possível enganar? Seja o outro, seja a si mesmo, seja o outro? Não é possível. Então, se não é possível, qual é o grande problema que os benfeitores colocam aqui? É o problema consciencial daquele que está praticando esse ato indigno. Porque, vejamos, o que é a adoração, que nós vimos até agora? É a prática das leis, mas de que forma? Elevação do pensamento e... Está no texto da questão anterior. Qual é a grande questão relacionada à adoração? Primeira frase da outra questão.
A adoração verdadeira é do coração. Se o coração não participa, pode fazer N opções de simulacros. No movimento espírita nós temos isso também, gente, ou não? Temos pessoas que simulam praticar as leis divinas, até elas pensam que estão praticando as leis divinas, mas as virtudes não passam de um vão simulacro? Não tem? Se as questões são conscienciais e a adoração verdadeira é por meio do coração, qualquer atitude, seja externa, seja aparentemente interna, seja uma atitude que não movimente as fibras do coração, será uma prática de simulacro, mesmo sendo feita dentro de um centro espírita, dentro de uma federação espírita. O coração não participa, nós não sentimos. Faz sentido isso, gente? Continuemos. Questão 654. Tem Deus preferência pelos que o adoram dessa ou daquela maneira? Realmente não, né? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Vejamos a profundidade desta questão. Nós já refletimos que Deus não precisa da nossa adoração. Mas por que os benfeitores disseram aqui que Ele prefere os que o adoram do fundo do coração com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias? Por que eles estão fazendo essa afirmação? Deus prefere. Então Deus tem preferido, essa pessoa aqui é a minha preferida, essa aqui não é. É assim que a gente deve entender? Não, né? Estamos aprendendo que não, porque Deus não tem preferências. Jesus diz que Deus manda a chuva para justos e injustos, o sol para bons e maus, mostrando que existe a lei de misericórdia, que a lei de misericórdia oferece todos os recursos para todos. Então, por que eles estão dizendo aqui que Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal? Nós já vimos que Deus não precisa da nossa adoração, nós é que precisamos dela. Hã? Então, a Solange está dizendo aqui, muito interessante o que ela está dizendo. Significa, então, que essa preferência aqui não tem a ver com Deus, tem a ver com a própria pessoa cumprindo a lei de justiça, amor e caridade consigo mesma. E aí, quando ela age consigo mesma, ela pode agir com o próximo, no dia a dia. Sim. Então, vejamos, essa preferência aqui é uma preferência que não tem a ver com o Criador, tem a ver com a justiça sendo feita no âmago do Espírito. Como que se dá a justiça? Qual a base da justiça? O amor e a caridade são as bases da justiça. Olha o que eles dizem aqui. Aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Fazendo o bem e evitando o mal. Qual é o sentido disso aqui? Tem uma questão do Livro dos Espíritos que a gente vive lembrando dela, que tem a ver com isso aqui. Fazer o bem no limite das forças, exatamente. Questão 642, Kardec pergunta se não basta não fazer o mal para sermos agradáveis a Deus. Olha o agradável de novo aí. Sermos agradáveis a Deus. E eles respondem que não.
que não basta não fazer o mal, somos convidados a realizar o bem no limite das nossas forças, porque nós responderemos por todo o mal que advier de não termos feito o bem. Então nós podemos daqui deduzir que a maior adoração que nós fazemos a Deus, que o agrada no sentido de que nós somos gratos por esse ato, qual seria então? O maior ato de adoração? Bem ao semelhante só? Nos tornarmos melhores só? De que forma que nós vamos nos tornar melhores? A Solange, fala alto aí, Solange, para todo mundo ouvir. Exatamente. Então, nós nos tornamos melhores, cumprindo as leis divinas, realizando o bem no limite das nossas forças, para nós e para todos aqueles que nós pudermos. É dessa forma que nós vamos ser gratos a Deus. Então, o agradável lá da questão 642 tem a ver com a lei de adoração. Então, todo ato amoroso, justo e caridoso que nós praticarmos, nós estamos num trabalho de profunda gratidão a Deus. O que acontece com a nossa fragilidade quando nós agimos assim? O que acontece com a fragilidade, a fraqueza que nós vimos agora há pouco na outra questão? O que acontece com a fragilidade? Ela desaparece ou ela diminui? Ela diminui, porque ela só vai desaparecer quando nós formos que tipo de categoria de espírito? Espíritos puros. O espírito puro, ele se une em pensamento ao próprio Criador, como Jesus ensina, né? Eu e o Pai somos um. Aí nessa fase que nós já não teremos as nossas fragilidades, mínima que for. Mas até lá, ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo porque vai ampliando o que em nós? Que vai ficando no lugar da fraqueza? A força do bem realizado. A força do bem realizado nos conectando cada vez mais com o Criador, nos aproximando cada vez mais dele. Esse é o grande objetivo da vida. Vamos continuar aqui, que essa resposta é de uma profundidade muito grande. Cada parágrafo dela vai aprofundando nos valores aqui. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. E que os benfeitores estão dizendo aqui? O que eles estão nos ensinando? Nós já falamos sobre isso aqui, agora há pouco. Todos nós estamos com Deus, do ponto de vista do Criador. Então Deus atrai, ou nós que vamos até Ele? Ele não, como diz Jesus, não trata bons e maus, justos e injustos, com a mesma solicitude? Sim. Por que eles dizem aqui? Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. Nós nos aproximamos de Deus quando nós cumprimos as leis, exatamente. Independente da forma como se cumpre. Aqui eles estão colocando que o maior ato de adoração que é, então, cumprir as leis. Não é nenhuma oração, palavras, mesmo o pensamento, vai ser equivalente ao cumprimento das leis.
É o cumprimento das leis que vai fazer com que nós adoremos a Deus, porque nós agimos com gratidão e com entrega. Entrega a Deus é entrega a quê, propriamente dito? É entrega às leis na nossa consciência. Essa é a verdadeira entrega. Quando nós nos entregamos às leis na nossa consciência, para cumpri-las, para obedecê-las, como está aqui, nós estamos agindo com uma profunda gratidão a Deus, sendo agradável a Deus. Quando nós agimos assim, nós estamos realizando o bem no limite das nossas forças. Continuemos essa mesma resposta. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Então vejamos, aqui eles colocam uma realidade. Qualquer pessoa que busca apenas os atos exteriores, seja em qualquer religião que for, inclusive dentro da doutrina espírita, no movimento espírita, apenas o ato exterior, sem fazer os esforços para cumprir as leis, desenvolvendo as virtudes cristãs, está em curso nisso que eles dizem aqui, na hipocrisia? Sim. Está em curso na hipocrisia, porque a adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. A pessoa, por exemplo, que vai ao centro espírita só para tomar passes. Uma vez estava num centro espírita, bem no fundo, sentado no fundo, aí eu vi a conversa de duas senhoras. Aí uma disse para a outra, nossa, mas é muito chato aqui, não tem canto, não tem nada, não tem nada que assim chame a atenção da gente, que faça alguma coisa interessante. Aí a outra virou para a primeira, né, que falou, eu sei, mas aqui eu venho aqui só para tomar passe mesmo. Vejamos, a pessoa não estava ali nem prestando atenção na fala, a outra prestando atenção, achando tudo muito chato, porque não tinha nenhum ato exterior. Mas o ato dela não era, das duas não estava sendo exterior? Se a pessoa vai ao centro espírita, assiste ou aguenta a reunião pública, a exposição pública, né? Porque nem aguenta para tomar o passe. Tem alguns centros que já estão dando passe antes das pessoas da exposição, porque elas já vão embora mesmo, e fica livre da exposição do dia. Esse é um ato de que tipo? Não é de hipocrisia? Porque, mas a pessoa está de bom coração. Será? Ou ela está apenas ali querendo ganhar alguma coisa, sem fazer nenhum esforço, porque no centro espírita é bom, eles têm espírito lá que resolve o problema da gente, né? Essa é a visão que muitos têm, e a pessoa fica naquela prática puramente externa, achando que vai movimentar alguma coisa interna. Não movimenta, porque a verdadeira adoração, a verdadeira transformação se dá por meio das leis da consciência. Fala, Ida. Uhum. 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 Isso. A Ieda fez perguntas que nós vamos trabalhar nos próximos encontros. Nós vamos adentrar em várias passagens do Evangelho nesse módulo, que aborda de como nós adoramos a Deus verdadeiramente, que é no quarto, em secreto,
que é quando a samaritana fala assim, que é nem no monte, nem no templo, mas em espírito e verdade. Tudo isso nós vamos ver mais para frente. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso, cioso, duro, implacável para com outrem ou ambicioso dos bens deste mundo. Vejamos aqui esse parágrafo bastante interessante, porque de que os benfeitores estão falando aqui? De que eles estão falando? A religião nós já vimos que é o ato de religar a criatura ao Criador. Esse é o grande objetivo da religião. A maior parte da população da Terra tem religião? Não? Quem que disse que não? Quase que a totalidade, se não for 90%, 95%, pode ser até mais, tem religião. O fato de ter religião é exatamente essa proposta desse parágrafo. Ter religião significa ter religiosidade. Qual é a diferença de religião e religiosidade? Podemos dizer que a religiosidade é o ato da adoração pelo coração, aquele movimento do espírito que, ao fazer exercícios para cumprir as leis divinas, desenvolve as virtudes cristãs. De que os benfeitores estão falando aqui? Nesse parágrafo, de que eles estão falando? Não. Eles estão falando da religião. Mas de que eles estão falando? Exatamente do inverso, né? Porque se a pessoa professa uma religião, diz adorar o Cristo, e só pelas estatísticas nós devemos ter em torno de 4 bilhões de pessoas que dizem adorar o Cristo. Será que nós temos 4 bilhões de adoradores do Cristo, de verdade? O que é adorar o Cristo dentro de uma visão profunda? Que nós estamos acabando, aqui eles falam do Cristo porque é o modelo e guia da humanidade que nos leva a Deus, né? Eles estão falando da adoração de Deus. Se a adoração de Deus acontece em nossos corações, em nosso esforço para praticar as virtudes, cumprindo as leis divinas, adorar o Cristo é o quê? A mesma coisa, porque adorar o Cristo é seguir o exemplo do Cristo, que fez exatamente isso. O que o Cristo fez foi nos ensinar as leis divinas e as virtudes para cumprir as leis divinas. Eu sou o caminho para a verdade e para a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ensina Jesus. Então, quando eles dizem aqui que aquele que tem religião, aquele que professa adorar o Cristo, aí eles colocam uma série de sentimentos: orgulhoso, invejoso, cioso ou ciumento, que é a mesma coisa, duro, implacável para com o outro, ambicioso dos bens deste mundo. E aí? O que significa isso? Na verdade, o que está acontecendo é apenas o simulacro do processo de religação. Elas estão simulando a religação com Deus, mas não está havendo verdadeira religiosidade, verdadeira religação. Por quê?
a pessoa se mantém dessa forma. Agora, significa que todos aqueles que são verdadeiros religiosos e adoram o Cristo não têm nada de orgulho, inveja, ciúme, dureza, implacabilidade, ambição? Significa que não tem nada disso? A diferença é essa, o fazer esforços, porque aqui está bem implícito no texto que a pessoa se compraz com isso. Ela tem a religião formal, mas ela não está fazendo esforços para humildar-se, para trabalhar as questões de submissão, de mansidão, de humildade, de várias virtudes que vão fazer com que essas viciações aqui sejam transmutadas, a viver no mundo sem ser do mundo, a praticar a renúncia que Jesus ensina, aqueles que quiserem vir após mim, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Então, não são pessoas que estão dispostas a fazer esforços para cumprir aquilo que o Cristo ensinou. Se não fizermos esforços, podemos ter rótulos religiosos que for. Estaremos praticando a lei de adoração? Não, não estaremos. Estaremos nos entregando verdadeiramente a Deus? Não estaremos. Deus que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz, do que o selvagem ignorante que vive no deserto. E como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego ao passar vos derriba, perdoá-los-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-eis, e com razão. Olha que interessante esse parágrafo. Deus que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais responsável do mal que faz. De que leis os benfeitores estão falando aqui? De que lei? Lei de responsabilidade, né? A palavra culpado é aquela do século XIX, tem aqui o sentido muito claro de responsabilidade. Agora, Deus que tudo vê, dirá. Então vai haver um encontro com Deus no chamado Dia da Justiça? Vai haver? Nós vamos estar de frente a Deus e Deus dirá: ó, você é culpado, porque você conhecia a verdade. Isso tudo acontece na consciência do Espírito. São as leis da própria consciência que vai no dia da justiça. E que dia da justiça é esse? No dia da morte, né? Da morte. A desencarnação vai ser ou não no mesmo dia. Nem sempre é no mesmo dia, no dia da morte. No dia da morte nós temos o dia da justiça, ou o dia do juízo final que Jesus fala. Que aqui eles estão se referindo a uma fala do Cristo, do dia do juízo, dia da justiça. Nesse dia o que acontece? Como uma lei. O que acontece? Como uma lei divina. O que acontece, gente, nesse dia? Do dia da nossa morte. Nós passamos em revista tudo aquilo que fizemos durante a existência. Nós vimos quando tratamos da lei da desencarnação, o significado da desencarnação em nossas vidas. Há um mecanismo, com base na própria lei divina, que faz com que nós façamos uma revisão de
toda a nossa existência. Não é ninguém que vem nos julgar e fala, naquele dia você fez isso, isso e isso. É a própria consciência vai passar em revista. Aquilo que Santo Agostinho fala que seria interessante que nós façamos todos os dias à noite, passar em revista como foi o nosso dia, como uma preparação para esse dia do juízo. Porque se nós fizermos todos os dias, o que pode acontecer? Quando nós percebemos alguma coisa equivocada, nós podemos melhorar antes do dia definitivo, que vai ser daquela que você não tem mais como voltar atrás, para corrigir, a não ser na próxima existência. Então, nesse dia, nós vamos estar frente a frente com a nossa consciência. E aí, o que vai acontecer nesse dia? A consciência vai nos tratar de acordo com o conhecimento que tivermos. E o conhecimento significa conhecimento pleno da verdade? Ou até o conhecimento que a pessoa não quis tomar conhecimento? Não é só a pessoa que tem conhecimento que vai ter essa questão no dia do juízo? Aqueles que ignoraram o conhecimento da realidade da vida, foram convidados a conhecer a verdade e não quiseram. Tiveram, por exemplo, convites para participar de grupos como este, que nós estamos aqui fazendo, e ignoraram completamente. Não tem muita gente que faz isso? Alguns que fingem também, que só fingem que estão e não estão. Tem tudo isso. Agora, tem como fingir para a própria consciência? Tem como a pessoa alegar que não sabia simplesmente porque não aproveitou a oportunidade? Veja, olha como eles fazem a comparação. Aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado, mais responsável do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto. Essa comparação é simplesmente uma metáfora? Não. Porque o selvagem ignorante que vive no meio da mata, no deserto, em qualquer lugar, ele não tem acesso verdadeiro à verdade. Quem não tem acesso tem atenuante da ignorância de não ter possibilidade de ter acesso. E quem teve a oportunidade de ter acesso e negligenciou todas as oportunidades que a vida ofereceu? Na verdade, é mais do que fazer o bem, é o conhecer a verdade para se fortalecer no bem a ser feito. Porque não é possível simplesmente fazer o bem se você não tem conhecimento de causa. Por isso que a questão do 115 fala do conhecer a verdade para nos aproximarmos de Deus. Jesus mesmo diz, conhecereis a verdade vos libertará. Ninguém faz o bem simplesmente por fazer, se não tiver todo um conhecimento da realidade da vida. Agora, se a pessoa tem as oportunidades e ignora, despreza, ela é tão responsável quanto aquele que conheceu a verdade e não praticou. Porque tem muita gente que pensa assim, né? Bom, se eu não conhecer nada disso que o Espiritismo fala, então eu não tenho responsabilidade que os espíritas têm. Pura ilusão, porque o conteúdo está à disposição até na internet, para quem mora num lugar onde não tem como participar de uma atividade como essa que nós estamos aqui, a pessoa está participando. Agora, é necessário que ela exercite a vontade para praticar.
Sim, o fazer o bem no limite das forças é consequência, né? Porque a pessoa, quanto mais adentra na verdade, que são as próprias leis, ela vai se sentir impulsionada naturalmente a realizar o bem no limite das forças. Porque ela está adentrando profundamente na verdade, a verdade. E aquele que conhece essa verdade e não faz esforços, como o benfeitor disse aqui, é 100 vezes mais responsável do mal que faz. Porque faz o mal de que tipo? O mal com conhecimento de causa, né? Então, no dia da justiça, a coisa não vai ser brincadeira para aqueles de nós que agirmos assim. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há mais que convenha. Há que mais convenha, porque equivaleria a perguntardes se mais agrada a Deus ser adorado no idioma do que noutro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Então, vejamos aqui a questão do qualquer ato exterior, como os cânticos que existem nas religiões de modo geral, né, as práticas puramente externas, utilização de rituais, só vai chegar até Deus quando passa pela porta do coração. De que os benfeitores estão falando aqui? Do sentimento. Mas se Deus está sempre conosco, sejamos justos ou injustos, de que eles estão falando de verdade? De nós mesmos. O que em nós mesmos? Nossa própria o quê? Sim, a adoração pelo coração é o meio. O que eles estão falando aqui? O que existe de divino em nós? As leis, mas as leis estão onde? Na consciência. Então aqui eles estão falando da questão consciencial. Os cânticos, se eles forem repetidos apenas da boca para fora, os rituais sendo feitos de forma mecânica, eles não passam pela porta do coração. Então, eles não estão verdadeiramente produzindo uma pessoa melhor, porque é necessário que passe pela consciência do Espírito para que ele haja no bem. Se isso não está acontecendo, são atos puramente exteriores. Então, esses atos exteriores, eles não tornam melhor a pessoa. E qual é o grande objetivo das leis? Não é nos tornarmos pessoas melhores? A essência da adoração não é nos tornarmos pessoas melhores? É exatamente isso que eles estão dizendo. Vejamos agora a questão 656. A adoração individual será preferível à adoração em comum? E aí? É melhor a gente adorar individualmente ou em conjunto? As duas formas, realmente as duas formas. Vamos ver. Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúne para adorar a Deus. Não creias, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Todo ato de elevação do pensamento é um ato de adoração? Sim, nós vimos que isso é a essência da adoração. Então, se nós fazemos isso em solitude, nós conosco, isso tem um valor muito grande. Se fizermos isso num grupo de pessoas, a energia se soma. Então aqui eles estão falando exatamente dessa questão energética
da oração, da adoração. Se nós unimos o pensamento, e as pessoas estão realmente unidas em pensamento, porque nós podemos estar em 20, 30, 50 pessoas e cada um está pensando numa coisa? Sim. Podemos estar em um grupo e cada um pensando nos seus próprios interesses, totalmente desconectado com a realidade que está ali. É aquilo que nós falávamos agora há pouco, dessas duas senhoras no centro espírita, que estavam simplesmente esperando a hora do passe, totalmente desconectadas daquilo que estava acontecendo ali. Mas quando nós estamos conectados em pensamento, num pensamento único, a nossa energia soma com a energia do outro, e do outro, e do outro? Sim. Por isso que eles dizem aqui que a comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força tem os homens para atrair a si os bons espíritos. Então, num ato de adoração em comum, como nós estamos fazendo aqui, nós não estamos num ato de adoração? Aqueles de nós que estamos bem sincronizados com aquilo que está sendo falado, o que está acontecendo aí na plateia? Para aqueles que realmente estão na mesma comunhão do pensamento e do sentimento. Na plateia, aqui conosco, o tempo todo. Como que é? Sim, a energia se soma, mas o que acontece numa assembleia como essa? Por que é muito importante que a gente venha pessoalmente? Claro que nós temos hoje recurso da internet, tem gente nos assistindo no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, em vários estados do Brasil, mas o estar numa assembleia, o que muda? Está no texto o que muda. E esses bons espíritos que são atraídos, eles vêm para a assembleia para fazer o quê? Para nos olhar e ficar olhando, olha como eles são gratos a Deus, é para isso? Ou para fazer alguma coisa muito específica conosco? Eles atuam diretamente em nós. No livro Trilhas de Libertação, de Filomeno de Miranda, tem uma narração de uma fala do espírito Carneiro de Campos, que foi um espírito que, quando encarnado, foi médico homeopata, e ele trabalha no mundo espiritual com a medicina holística. E ele diz que as maiores curas, os maiores trabalhos espirituais profundos não se dão naqueles chamados trabalhos de curas que tem nos centros espíritas ou mesmo no passe. Se dá na hora dos estudos e das palestras para aquelas pessoas que estão compenetradas no conteúdo que está sendo trabalhado. Os benfeitores chegam a fazer cirurgias no perispírito, enquanto nós estamos concentrados nesse ato de adoração. Porque quando nós estamos concentrados aqui, nós acabamos de refletir agora há pouco, que um estudo reflexivo em que nós conhecemos sobre as leis, nós estamos num ato de adoração, eles estão atuando intensamente em nossos corpos físicos, em nossos perispíritos, desligando processos de influências espirituais, fazendo trabalhos que nós nem nos damos conta do ponto de vista psíquico profundo. Porque os bons espíritos, eles não vão ser atraídos para nós simplesmente para ficar nos olhando aqui e observando a gente fazer esses estudos. Vêm para trabalhar intensamente conosco. O nosso anjo de guarda nos trabalha intensamente conosco. Por isso que nós recomendamos as pessoas que podem vir nos encontros, nos seminários que nós temos aqui, é muito significativo. Porque
por mais que a internet ajude, ela não gera essa energia que a comunhão dos pensamentos e dos sentimentos produz. Claro que se a pessoa fizer isso em casa, em particular, e com conexão profunda, ela também vai receber de acordo com as possibilidades, mas não é a mesma coisa que a somatória das energias aqui. Ficou claro isso, gente? Isso é muito significativo, porque às vezes a gente acha que não, para quê? Não precisa. Realmente não precisa, né? Nós podemos continuar com os nossos problemas e ficar sem a ajuda que nós poderíamos ter se fizermos a nossa parte nos processos assim. É muito clara a resposta, né? Existe um sentido maior para isso. Não é um sentido de barganha. Ninguém virá aqui para isso, mas isso é o acréscimo da lei de misericórdia que atende às nossas necessidades quando nós fazemos por onde ser atendidos. Perguntas? Parece que parou alguma coisa aqui, né? Voltou. Vamos para a questão 657. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Então, aqueles que vivem num mosteiro, num lugar fechado, como eremita no deserto, simplesmente contemplando, orando o dia inteiro, tem mérito essas pessoas? Por que não? Eles estão orando, não estão fazendo mal para ninguém, só oram o dia inteiro orando para Deus. Exatamente por não fazer o bem, eles estão fazendo o mal, né? É exatamente isso que os benfeitores dizem. Não, porquanto se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Demais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense. Olha que interessante. Pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que eu não houver feito. Então, vamos refletir essa questão que é muito interessante. Então, vida contemplativa, só orando, só adorando a Deus, não faz sentido. Deus não quer, olha como é interessante, quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Qual é o grande objetivo do Espírito encarnado na terra? Ser feliz e ser feliz por meio do progresso, né? E o progresso, como ele se dá? Realizando o bem no limite das nossas forças. Assim que se dá o progresso, né? E aí eles dizem, quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus. O que é esse mérito aos olhos de Deus? Deus fica olhando para a pessoa, você está fazendo uma coisa que não devia ter feito, não devia fazer, assim? Um olhão de Deus enorme, assim, olhando para a pessoa. Aqueles que têm medo de Deus pensam, às vezes, nisso, né? Por isso que a gente brinca, às vezes. Porque é a visão do temor. De que os benfeitores estão falando novamente aqui? Todas as questões eles falam a mesma coisa, de forma diferente. A questão consciencial.
A lei a lei de amor, justiça e caridade convida a fazer o bem no limite das forças. A pessoa ficar ali orando o tempo todo, ela é inútil em si mesma, né? Aqui ele diz muito bem, porque vive uma vida toda pessoal inútil à humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. É Deus que pede conta? A nossa consciência, são as leis divinas da consciência, é assim que a vida funciona. Então nós não precisamos ter medo de Deus, mas somos convidados a ter respeito às leis que Ele colocou nas nossas consciências, para que nós hajamos de verdade e não simplesmente simulemos ações que não são reais. Oi. Como que é? Não entendi. Mesmo que essas orações sejam em prol da sociedade, a oração, nós vamos ver, vai ter um dos encontros, nós vamos falar sobre a oração intercessória. A oração intercessória é a oração que você faz em benefício do outro, mas não apenas oração, porque é muito fácil, né? Você ficar o dia inteiro orando pelos outros e não fazendo nada para minorar a dor dos outros, achando que a oração é mágica, né? Resolve todos os problemas. Se a pessoa não tiver opção, por exemplo, uma pessoa que tem uma paralisia, não pode se locomover, tetraplégico, ela pode ser útil orando pelos outros? Sim, mas ela não tem outra condição a não ser útil dessa maneira. Agora, uma pessoa que tem o funcionamento de tudo no lugar, e fica lá o tempo, não, mas eu estou orando pelas pessoas. E aí, o bem mais intenso, de realmente minorar a dor do outro. Mas orar é muito mais fácil, né? Realmente é. Mas a vida se torna inútil nessas condições. Uhum. Mas será que vive mesmo? Será que é possível a pessoa ficar 10, 15, 20 horas em oração? O tempo todo só pensando no bem dos outros? Ou ela tem muito tempo ocioso e acaba pensando bobagem? Porque, na verdade, é o seguinte, a oração principal não é a dos lábios, a oração principal é das ações, né? Tem tanta necessidade na Terra, por que não fazer igual todas elas fazerem como Madre Teresa de Calcutá fazia? Vamos lá onde tem pobre e miserável, pessoas morrendo, e vamos atender a necessidade dessas pessoas. Não é muito mais útil? Mas por que são poucas as ordens que fazem aquilo que Madre Teresa fez? Porque dá trabalho, porque é preciso renúncia, dedicação, né? Sim. Os monges budistas que se trancam também nos mosteiros e não fazem atividades, ficam ali. Tudo isso é a vida contemplativa sem sentido maior, né? E nós somos convidados a realizar o bem no limite das forças. Pergunta, gente? Nós concluímos a primeira, vamos fazer agora a nossa avaliação reflexiva. Os próximos slides vai ficar para o encontro da semana que vem. Nós vamos trabalhar a questão da prece. Vamos fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida?
conteúdo estudado mudou a forma como você entende a adoração a Deus? Em caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a essência da lei de adoração. Aqui nos conectamos praticando duas virtudes fundamentais: entrega e gratidão, permitindo que a adoração aconteça em nossos corações por meio do cumprimento das leis divinas. Como você tem exercitado essas virtudes? Você tem feito esforços para adorar a Deus cumprindo as suas leis, que estão escritas em sua consciência? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um espírito imortal, que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas, desenvolvendo as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado, dádiva para que você conquiste a perfeição. Senhor Jesus, mestre amigo,